Então, boa noite a todas e todos. Estamos iniciando, nesta noite, as nossas atividades no curso superior de licenciatura em Educação Física. Agradeço a presença de todas e todos, em especial da nossa convidada, professora Maria Aparecida Dias. Também agradeço a presença da professora Érica Neto, coordenadora adjunta do nosso curso de licenciatura em Educação Física. Agradeço a presença do professor mestrando da professora Aparecida, lá na UFRN, o João Vicente. Muito obrigado, João Vicente, pela sua presença, sua colaboração. Agradeço a presença dos nossos colegas, docentes do curso. Vou tentar conseguir um fone aqui, tá? Da licenciatura em Educação Física, em especial aí o professor Emerson, professora Anete, professora Júlia. A gente agradece a presença da nossa professora e também coordenadora fundadora deste curso, professora Júlia, que esteve à frente do nosso curso aí durante toda a história recente do nosso curso. E é uma grande satisfação estarmos juntos aqui, agradecer a presença dos discentes do curso de licenciatura em Educação Física, em especial aí aqueles que estão no primeiro período, aqueles que estão concluindo, os representantes que nos ajudaram muito na divulgação deste evento. Então, professora Maria Aparecida, seja bem-vinda. Eu passo agora a palavra para a nossa coordenadora adjunta, professora Érica Neto, para fazer a leitura do breve currículo da professora Maria Aparecida e, na sequência, então, a professora Maria Aparecida fará a sua comunicação, que tem como título O Corpo como Espaço de Aprendizagem, em diálogo com a licenciatura de Educação Física. Então, professora Érica Neto, fique à vontade, a palavra está com você. Professora Cida, sinta-se em casa. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora. Uma breve apresentação da professora. Professora doutora Maria Aparecida Dias. Ela é professora associada do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É chefe do Departamento de Educação Física da Universidade, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, PPG-EF, da UFRN. Obrigada, professora, mais uma vez. Seja bem-vinda e a palavra é sua. Oi, gente, muito obrigada. Eu que super agradeço esse convite, o Décio, que a gente teve o prazer de se conhecer numa banca aqui, de uma colega nossa, né, de uma aluna de uma colega nossa aqui de qualificação, e aí surgiu esse convite que para mim é uma honra estar aqui. A minha paixão é a educação física, e estar falando sobre a educação física, em especial nessa perspectiva do corpo, para alunos de educação física, e tendo também a honra de tê-los aqui, docentes do curso de vocês, de educação física, é quando a gente entende que o que a gente escolheu na vida, que é ser professor, era o caminho que a gente tinha que escolher mesmo. Então, cada vez que eu participo de uma conferência, eu participo de uma mesa redonda, junto com colegas da educação física, eu fico pensando exatamente isso. Poxa, que bom que eu resolvi ser professora de educação física, né? E é nessa toada que a gente vai estar conversando um pouco sobre essa perspectiva, né, do corpo como lugar de aprendizagem. Então, assim, eu espero que a gente possa ter um diálogo bastante profícuo, né, nesse sentido, de estar trabalhando nessa perspectiva, e a ideia é que a gente possa estar falando no máximo aí 50 minutos, estourando assim 1 hora, para a gente abrir uma discussão entre nós, colegas docentes, e entre vocês, em especial os alunos da licenciatura em Educação Física. Agradecer também ao João, o João que já foi apresentado pelo Décio. O João é meu aluno de mestrado em Educação Física e é um professor da rede, professor de rede também municipal de uma das cidades aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, e que tem também uma experiência, acho legal,
ter pessoas assim sempre nesse diálogo com a gente. Então, assim, gente, pensando nesse corpo como lugar de aprendizagem, pensando na licenciatura em Educação Física, vocês sabem muito bem que nós estamos vivendo um momento muito crítico em relação a muitas questões, não só envolvendo aí a pandemia, mas quando a gente pensa na nossa área de atuação, uma lei que sai aí, né, uma diretriz que sai em 2018, no final de 2018, para fazer essa possibilidade de juntar o curso novamente, pensando aí em outras esferas, mas o que é importante da gente estar entendendo, e essa toada que eu vou estar com vocês aqui, qual é o papel da gente enquanto professores e professoras de educação física? Como compreender esse sujeito, que é o sujeito aprendente, que eu vou estar chamando assim de sujeito aprendente, enquanto nós somos sujeitos ensinantes, nesse sentido, assim, bem freiriano da palavra, né? Qual o papel da gente na educação física escolar? O que é ser professor de educação física escolar? Né? O que nos compromete efetivamente? Então, assim, eu vou partir de 3 princípios dessa conversa da gente, que é falar sobre o corpo, quer falar sobre movimento e quer falar sobre linguagem. Então, são os pilares dessa nossa discussão aqui, obviamente, passando um pouco das questões que envolvem a escola, das questões que envolvem a educação física na escola. João, por favor, pode passar. Vamos lá, então. Primeiro, a ideia e a certeza de que quando a educação física vem a ser um componente curricular, ela dá obviamente, um salto. Necessariamente, a gente não consegue, por exemplo, no ensino privado, que ela atenda a todo o ensino básico, né? Mas a gente consegue ver um pouco na escola pública, pelo menos o ensino fundamental por inteiro sendo atendido na educação física, com a educação física escolar, com professores e professoras de educação física, e também no ensino médio, e também no ensino de jovens e adultos. Mas seguindo enquanto componente curricular, que ela tem esse caráter de obrigatoriedade, ela entra numa área que é uma área fundamental para a gente pensar, que é a área da linguagem, né? As licenciaturas, em especial, né, essas assim, mais da comunicação, e aí pensando em linguagem enquanto comunicação, a educação física e a arte estão presentes. A educação física, na minha concepção, ela tem essa amarração dentro das linguagens por conta da linguagem corporal como um princípio de manifestação de comunicação. Né? É a linguagem corporal que norteia, em termos de comunicação, o sujeito aprendente que é atendido por nós, professores e professoras de educação física. Então, é importante entender essa perspectiva, o porquê que ela está na área da linguagem, o porquê que é importante para a gente compreender e abrir os nossos ouvidos, né? E os nossos olhos, quando é possível fazer essa leitura visual para o corpo enquanto comunicação, e esse corpo que a gente vai trazer aqui como elemento fundante dessa relação da educação física. E aí eu vou fazer esse recorte específico da licenciatura, obviamente não só porque vocês estão aqui, e eu estou falando especificamente para graduandos e docentes que atuam efetivamente na licenciatura, mas pensar que a criança, quando está na escola, o adolescente, quando está na escola, ele tem uma perspectiva um pouco diferente daquele que vai para uma academia ou vai para uma aula de esporte, especificamente fora extracurricular. Né? Então, assim, essa comunicação que a gente tem que observar pela linguagem oral, ela é fundamental para nós, professores e professores de educação física, que mais adiante eu vou esclarecer um pouco mais. Por favor, João. Pode passando, porque daí são os cliques que você pode dar. Aí essa questão que me traz, assim, pode mais um clique, João, por favor. Por que a licenciatura em Educação Física deve compreender o corpo como lugar de aprendizagem? E aí, gente, o que é aprendizagem para a gente? Se existe um outro lugar que a aprendizagem aconteça que não seja na gente, e quando eu falo na gente, eu estou falando no corpo que nós somos, não no corpo que nós temos. O corpo não é objeto de aprendizagem, o corpo não é meio de aprendizagem, é no corpo que acontece a aprendizagem, é que fica tatuado a aprendizagem, sejam elas positivas ou negativas.
né? Sejam elas dentro de um processo histórico ou um processo que está ali acontecendo naquele momento, muito novo. Então, ela está efetivamente, a aprendizagem de qualquer coisa, seja ela da ordem educacional, no sentido educacional escolar, ou fora dos muros da escola, ela fica tatuada na gente, é uma marca, né? A aprendizagem é uma marca que fica no corpo que nós somos. Então, é nesse princípio, e aí é um princípio, obviamente, que é dentro dos vetores epistemológicos que eu acredito, né? E aí eu estou tendo um olhar bastante fenomenológico, né? O corpo enquanto fenômeno mesmo, estou sendo abraçando essa ideia da fenomenologia da percepção, e aí eu trago o Ponty como referência principal, mas isso aí é uma outra discussão para a gente mais adiante. Enfim, e por que é isso? Né? Por que é importante que a gente compreenda esse corpo como lugar de aprendizagem? Quando vocês, aqueles que já passaram pelos estágios, sabem muito bem que um dos professores mais queridos, ou pelo menos deveria ser, mas na maioria das vezes ele ou professora, são os professores de educação física. Eu fico me perguntando, só porque eles vão lá para a quadra? Seria isso somente? Obviamente que sair da sala de aula amarrada o tempo todo é muito legal você ir para o ginásio, muito legal você ir para uma área externa, mas são as tatuagens corporais que o movimento oferece e que deixam marcado nesse sujeito aprendente, né? Por isso que nós somos tão queridos na escola pelos alunos. Eu não tenho dúvida sobre isso. Nós somos os professores mais queridos pelos alunos, por conta dessas marcas corporais que nós deixamos neles. Então, é por isso que eu entendo também que compreender o corpo como lugar de aprendizagem é um papel fundamental para a educação física escolar. Então, seguindo, João, por favor, é importante a gente tá falando o corpo e o movimento como linguagem, mas as 3 questões que eu quero trazer para vocês: de que corpo falamos, de que movimento falamos. É um movimento que não que está muito mais na relação movimento-motricidade do que o movimento pelo movimento, e de que linguagem nós estamos falando, né? Então, a gente vai começar um pouco falando sobre de que corpo é esse que nós estamos falando. João, por favor. E aí você pode clicar. E aí, gente, mais um. Esse é o corpo, que é um corpo sem forma, que é um corpo que, por mais que seja um corpo humano, obviamente, né, quando o bebê nasce, ele tem ali um fenótipo que é reconhecido como bebê humano, mas ele está sempre em processo de formação. Mas é um processo só biológico? É um processo só cultural? É um processo só social? Não. Ele tanto se modifica com o que vem de fora, como ele modifica o que está vindo de fora. Então, essa é uma imagem que eu tenho trabalhado, inclusive meus alunos, eu sei que alguns deles estão aqui nesse momento, da Universidade Estadual, lá daqui do Rio Grande do Norte, da UERN, amigos também aqui, alunos do meu departamento. Essa é uma imagem que eu gosto, que é a modificação que esse corpo vai sofrendo com o passar do tempo e com as intervenções que ele sofre, né? Então, quando eu penso numa intervenção muito importante que tem interferência e organiza esse corpo, são as relações sociais, né? Nós somos seres relacionais, nós precisamos um dos outros, nós precisamos das relações. Nesse momento de pandemia, a gente está muito perto virtualmente, né? Eu diria que a gente não é um isolamento social, nós estamos em isolamento físico social, um isolamento corporal social, porque a gente não pode tocar o outro, porque a gente não pode abraçar o outro, porque a gente não pode fazer uma relação de gestos e movimentos próximos, né? Então, a gente já está sentindo essa falta. Muitas pessoas estão entrando em processos, por exemplo, de depressão por conta da ausência das relações sociais. Efetivamente, quando a gente pensa nessa relação mais próxima, através do toque, através de um olhar, sem ter essa tela no meio do caminho, né? E, obviamente, que esse corpo está sofrendo transformações que ele nem esperava por essa. Nós não seremos iguais quando sairmos dessa pandemia. Não seremos, por vários motivos. As transformações estão postas no nosso corpo, né? Processos como a motricidade,
quantas crianças e adolescentes, para quem já está na escola, para quem já trabalha efetivamente, ou que já vai para o estágio, percebe o quanto que a inibição, que o cerceamento do movimento, da motricidade, interfere na resposta corporal dessas pessoas, dessas crianças, atrapalha o seu processo de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, esse corpo interfere nessa relação. Vou dar um exemplo claro aqui. Quando uma criança que não gosta de fazer as práticas corporais, eu vou chamar de práticas corporais, dos conteúdos da educação física, ela tem um motivo pelo qual ela não gosta. Efetivamente, essa marca que está no corpo dela, de não querer participar daquilo, tem uma lógica que pode ser de uma dessas referências ou outras tantas que não estão aqui. Quando eu penso na cognição e que o trabalho cognitivo, as questões cognitivas que estão diretamente ligadas aos processos de aprendizagem, que não estou chamando mais de inteligência, porque nós ultrapassamos isso. O processo cognitivo ele tem o corpo como pressuposto, o corpo como linguagem respondendo a esse processo de cognição. Ele também interfere efetivamente na construção e constituição desse corpo. Eu vou deixar a afetividade e o desejo por último e vou chegar no organismo. Minha gente, quando nós temos uma criança que nasce, e obviamente se ela nasce com algum tipo, e aí eu vou trazer a conversa da deficiência para cá, se ela nasce com algum tipo de deficiência, esse organismo que não nasceu, que nasceu com essa dificuldade, ele já tem ele já aplica uma modificação naquele corpo que está sendo estruturado, não só pela ausência ou da visão, ou ausência de um determinado movimento, ou ausência de uma parte do corpo, mas o que ele representa. Então, ele já começa a criar estereótipos sobre aquele corpo, e aquilo vai sendo gradativamente marcado no seu processo de desenvolvimento. Então, vejam quantas coisas até agora a gente tem aí para constituir e ser constituído por esse corpo, porque também um corpo que tem um organismo que não está totalmente preservado, ele modifica a ambiência, as relações sociais que neles estão embutidos. E eu deixo, por que a afetividade e o desejo por último? Porque nós somos seres relacionais e somos seres de afeto. Nós precisamos do afeto do outro para nos constituirmos. Nós precisamos ser afetados pelo outro. A ausência total desse afeto ou exagero desse afeto também vão ter uma constituição dentro desse corpo que vai deixar marcas e lembranças que provavelmente vão estar ali no momento de determinadas aprendizagens, por exemplo, podem ter dificultado essas aprendizagens. E o desejo, que é a ideia do outro, de nós fazermos efetivamente com mais facilidade o que nós sentimos desejo de fazer. Quando eu falo em desejo, não é só fazer o que quer, não, tá, pessoal? Não é só fazer o que quer. É esse movimento que está aqui agora. Nós temos 92 pessoas aqui escutando a gente conversar numa segunda-feira à noite, com todo esse aparato de informações que se tem, com tudo isso que é jogado para a gente, que a gente tem aí nas redes sociais, na família, nos momentos que nós estamos vivendo, mas vocês estão aqui. Isso faz parte do desejo. As pessoas que estão aqui, elas desejam estar aqui, a não ser que tenha alguém obrigado, eu acredito que não, mas elas desejam estar aqui. O desejo, a ideia de você ser respeitado nesse seu desejo, ser ouvido dentro do seu desejo, é fundamental na organização e constituição do sujeito que a gente pensa para esse corpo. Mais um clique, João, por favor. E aí eu estou chamando isso de corpo-sujeito. E eu não consigo compreender um corpo que não seja sujeito. Eu não consigo compreender um corpo que seja só biológico ou que seja só cultural. Como diria o Edgar Morin, nós somos 100% biológico, 100% cultura. Nós estamos o tempo todo entrelaçados por essas coisas que vocês viram ali e que se dá efetivamente na construção e organização desse corpo, nessa moldagem desse corpo, né? Então, considerando a perspectiva de corpo abordada até agora, né, que necessariamente vocês não têm que concordar, obviamente, uma questão surge. A escola reconhece este olhar sobre o corpo, e aí eu não estou falando nem da educação física, estou pensando na escola. O espaço escolar reconhece esse corpo sujeito na sua prática, na sua dinâmica de escola.
nós, docentes, e aí quando eu falo agora, eu vou expandir um pouco mais, nós, docentes do ensino superior, lembramos, às vezes, que o nosso aluno é um corpo que tem uma história. Lembramos, às vezes, na nossa aula, que se o cara que quiser ficar em pé, ele tem que ficar porque ele pode estar com uma dor na coluna, ou então porque está de saco cheio de ficar sentado, e isso não modifica a concentração dele, ou não pode me afetar de tal maneira que ele tenha que estar sentado. Né? Por que, que o corpo em movimento ainda é tão relacionado à falta de cuidado com o outro, ou então está trazendo tumulto para a sala de aula? São coisas que a escola ainda não conseguiu dar conta. A gente ainda tem uma escola que amordaça muito o corpo, né? Eu estou sendo bem Foucaultiana agora, amordaça o corpo, porque o corpo como linguagem, o corpo fala muito mais. Ele dá muito mais sinais para a gente, com mais transparência, do que talvez o verbo, do que talvez a escrita, em determinados momentos da vida da gente. Então, assim, pode passar, João. Que escola é essa? Né? Essa é uma escola que a gente acredita, né? Em muitos momentos, pode passar, João, eu trago uma imagem para vocês, para a gente pensar aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver legal, né? Em muitos momentos, a escola anuncia uma busca de homogeneidade. O corpo sujeito passa a ser o corpo objeto, né? E que corpo objeto é esse, né? O que faz a gente perceber isso? Então, aqui, imagine, essa aqui é uma imagem de um autor chamado Tonucci, que é um autor italiano, e que ele tem um livro só de imagens que trata sobre essa questão educacional, e ele mostra o seguinte para a gente: as pessoas vindo, eu acho do lado de esquerdo da tela de vocês, as pessoas entrando, as crianças entrando para a escola, obviamente, e a escola é uma grande fábrica. Essa grande fábrica tem lá os setores onde elas vão levando essas crianças, e tem aqui embaixo, que vocês já perceberam, tipo assim, um cano que é meio esgoto, né? Onde sai a galera que não consegue ser enquadrada no processo de uma escola que busca homogeneidade. E eu diria para vocês que esse pessoalzinho que está sobrando aqui são aqueles com deficiência, são aqueles revolucionários, são aqueles que não aceitam uma ordem sem uma explicação, sem uma justificativa, são aqueles que questionam, são aqueles que não conseguem um enquadramento para sair tudo igualzinho como está saindo naquela rampa que vai ali mais na frente. Né? Então, assim, essa é uma ideia de uma escola que não interessa para a gente. Aí, de novo, quando eu falo na escola, não estou falando só no ensino básico, estou falando inclusive no ensino superior, que me preocupa muito que a gente possa estar no movimento como esse, de alguma maneira, né? E que aqueles que precisam estar todos juntos, porque é na diferença que a gente aprende as coisas, pessoal, a gente aprende na diferença, a gente não aprende com todo mundo pensando igual, a gente aprende com as pessoas pensando de forma diferente, discutindo sobre esses pensamentos. Então, assim, quando a gente pensa nessa perspectiva, uma escola como essa não dá conta do que a gente deseja enquanto processo de aprendizagem. Pode seguir, João, por favor. E aí eu chego aqui no movimento e na motricidade, eu trago uma fala do Piaget, né, que é colocado lá no livro do Vitor da Fonseca, que ele vai dizer: todos os mecanismos cognitivos assentam e emergem da motricidade. E não é só da criança não, tá, pessoal? Não pense que eu estou falando da criança aqui, porque eu estou citando Piaget, de 0 a 3 anos de idade, não. Eu estou falando da gente, né? Eu estou falando do nosso corpo, do nosso movimento, da nossa motricidade como construção cognitiva, como processo de resposta de linguagem, de comunicação. Tanto mais que este é o meio e instrumento facilitador de todas as formas de expressão, verbal e não verbal, como um processo de escrita, né? De você colocar ali a sua escrita lá, desde pequenininho, que a gente vai chamar das garatuchas, até a hora que você escreve um texto com a sua letra, ou digita, e a digitação está perdendo essa coisa da motricidade fina, obviamente, mas faz parte, né, da escrita manual, mas, de qualquer maneira, é uma forma de manifesto que é fundamental. Então, quando a gente pensa no movimento, o movimento
ele vai ter uma organização que vai mostrar para quem está observando quem se movimenta em que momento da vida esse sujeito está, como está o seu processo de desenvolvimento, como a ausência de algumas observações que a motricidade poderia estar dando para a gente pode também sinalizar que ele está precisando de mais ou menos ajuda no seu processo de desenvolvimento. Então, é pensar um movimento nessa natureza, sempre do princípio que nós não somos sacos vazios, né? E daí quem fala isso também é Paulo Freire, não somos sacos vazios. Quando uma criança chegar para vocês na escola, quando um adolescente chegar para vocês na escola, ele já tem uma bagagem, já tem uma experiência corpórea que não pode ser negligenciada. Isso aí, professores e professores de educação física, nós temos obrigação de considerar mais do que qualquer outro componente curricular. Mais do que qualquer outro componente curricular, né? Então, seguindo, por favor, João. Aí a gente chega na linguagem corporal. E aí eu vou trazer o Asman, que é um autor que eu gosto muito, tem livros assim, eu não sei se os colegas já usaram alguma coisa do Hugo Asman, mas eu acho muito interessante trabalhar, principalmente em componentes curriculares que trabalham a parte pedagógica de atuação do professor e professora de educação física. E ele vai dizer o seguinte: precisamos de linguagens pedagógicas que explicitem a inscrição corporal nos processos cognitivos, efetivando a profunda identidade entre processos vitais e processos de conhecimento. O que o Asman está dizendo para a gente é que uma criança, um adolescente, uma pessoa, quando está num processo de desenvolvimento, ele tem que estar ativo nesse processo. Ele tem que pensar que aprender modifica a sua vida. Aprender requer movimento, requer processo vital, requer relação, requer a gente desenvolver, por exemplo, nós, professores de educação física, uma escuta do corpo do sujeito aprendente, não somente pelos ouvidos, mas também pelos olhos, quando isso é possível. O que esse corpo está nos falando? Eu poderia dar inúmeros exemplos para vocês aqui de situações pedagógicas onde as crianças e os adolescentes não correspondiam. Eu estou pensando na escola, efetivamente, estou pensando na minha prática pedagógica, não na universidade, mas também na universidade, e que aquele corpo estava me dizendo que a aprendizagem não estava acontecendo porque ele não estava ali, ele não estava vital, e foi fundamental fazer a seguinte pergunta, agora um relato de uma experiência com um aluno. Depois que todos saíram, eu perguntei para ele: o que você aprendeu hoje na minha aula? Aí ele falou: professora, eu não consegui aprender nada porque o meu corpo não estava aqui. Eu vendo o garoto lá, não é nenhum espírito não, tá, pessoal? Só que ele não sentia esse corpo ali, ele não estava presente, aquele corpo não estava vivo, portanto não estava disponível para aprendizagem alguma. Nós não conseguimos aprender com fome, com sono, com dor e com angústia profunda, porque essas marcas interferem no processo de aprendizagem. Então, existe uma inscrição corporal que deve ser contemplada, deve ser observada por nós, professores de educação física. E aí o Vitor vai falar, Vitor da Fonseca. A atividade interior do sujeito no mundo expressa-se e concretiza-se através da atividade corporal. Futuros professores e professoras da escola brasileira, do ensino básico, vocês terão crianças que vão, ou crianças, aí eu estou pensando em crianças mais velhas, estou pensando em adolescentes, início da adolescência, final da adolescência, que vão dizer assim para você: professora, assim, eu não consigo fazer determinadas coisas porque tem um negócio aqui dentro de mim que não me permite fazer. Que negócio é esse que ele não consegue expressar? São as marcas internas, por isso que o Vitor reafirma, a atividade interior do sujeito no mundo expressa-se, ou então não se expressa através da atividade corporal, da proposta que é dada para ele. Quanto mais a gente diversifica as propostas, porque, gente, se algum aluno de vocês disser assim, quando vocês não estiverem, eles crescerem, virarem adultos, saírem da universidade, e falarem assim: poxa, um dia eu fiquei interessado em fazer uma prática corporal porque a minha aula de educação física, meu professor de educação física, ele me fez entender o quanto isso era vital na minha vida. E não é só para a saúde, essa saúde mais linear, de você estar bem fisicamente, né?
em outros aspectos muito mais ampliados, se o cara falou isso para você, valeu a pena ter sido professor ou professora dele, certo? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Esse é um papel fundamental para a educação física. Pode passar, João. Mais um, João, por favor. E aí, minha gente, mais um, João, por favor. A gente tem aí uma pirâmide, que é uma ideia que eu também gosto muito, né? Pensando nas linguagens humanas. Então, eu entendo que nós temos 3 grandes linguagens humanas, que é a linguagem corporal, a linguagem oral e a linguagem escrita. Quando eu vejo essa pirâmide e vejo, e vocês podem ver, a base das linguagens é a linguagem corporal, eu estou afirmando a vocês, porque o que eu estudo e o que eu já estudei me indicou isso, eu acredito nisso, e a gente só fala do que a gente acredita. Eu, pelo menos, só falo do que eu acredito. Se não for muito correto, alguém vem e tenta me tirar isso, mas eu só falo do que eu acredito. A linguagem corporal é um grande suporte para a oralização. Ela vai colaborar, principalmente nos primeiros 6 anos de vida. Quanto mais essa criança puder experimentar processos corporais dos mais diversos, gerando autonomia, gerando segurança, gerando autoestima, no seu período de 0 a 6 anos de idade, melhor serão os elementos da oralização, melhor serão os elementos que envolvem a linguagem escrita. Então, são 3 grandes linguagens, e a linguagem corporal é a linguagem de base. É ela que vai liberar muitas tensões, é ela que vai associar muitos processos de aprendizagem, que a gente não vai entrar aqui no mérito disso, pensar em desenvolvimento humano numa abrangência muito maior, mas essa é uma imagem que eu gostaria muito que vocês ficassem atentos, né? Mas, Cida, é só no período de 0 a 6 anos? De forma alguma. Só que ela é muito vital nesse período de 0 a 6 anos. E aí é o que eu trago para vocês. As dificuldades ou impossibilidades da experiência corporal podem interferir, podem interferir nas demais linguagens, principalmente se isso ocorre entre 0 e 6 anos de idade. Um dos maiores problemas que nós temos nas nossas aulas com crianças do ensino fundamental, que eu diria agora que 6 anos é ensino fundamental 1, e que já é o professor de educação física atuando ali efetivamente, ou pelo menos deveria, né? São crianças que tiveram uma história nos seus primeiros anos de vida de uma superproteção, por exemplo. Porque eu posso ter essa inibição corporal não por uma patologia, não por uma deficiência, não, porque eu posso ter por uma questão de superproteção dos pais. E isso interfere muito na oralidade, interfere muito na escrita, interfere na vida relacional dessas pessoas. Quem é o profissional, perdão, desculpa, escapou, uma palavra que eu tenho, obrigado muito. Quem é o professor ou a professora que está na escola que tem a maior ingerência nesse processo de provocar a essas crianças maior experiência corpórea, né? Somos nós, professores de educação física, quando eu penso aí no ensino fundamental, no primeiro ciclo. Bom, se a licenciatura em educação física entende que o corpo não pode ser considerado objeto, e sim sujeito, por que em muitos momentos os conteúdos da educação física propostos na escola ainda desconsideram esta realidade em sua prática pedagógica? Eu não vou entrar no mérito de A ou de B, mas é quando a gente pensa num todo, né? Vocês, algumas pessoas que já fizeram história da educação física, sabem que nós passamos por muitos processos, né? Alguns a gente consegue explicar sob o ponto de vista teórico, mas não conseguimos materializar isso no chão da escola muitas vezes. Então, eu queria que a gente pudesse estar passando mais um, por favor, João. É preciso saber, primeiro, quem é o nosso público-alvo na escola, né? Mais um, João, por favor. Esse aqui é o público-alvo da gente na escola. Eu tenho aqui desde crianças pequenas até adolescência, pensando aí no ensino médio, e, obviamente, dentro desse processo de ensino fundamental e ensino médio, eu posso estar pensando nos alunos da educação de jovens e adultos, que tem tanto no fundamental quanto no ensino médio. Mas essas são as pessoas, com as suas mais variadas faixas etárias, com as suas mais variadas histórias, né, efetivamente. Mais um, por favor, João. E o diálogo com a aprendizagem, conhecendo a quem se ensina.
pontos que eu queria que vocês pensassem junto comigo, né? Primeiro, pessoal, as pessoas não aprendem em ritmos diferentes e aprendem de formas diferentes. E aí, professoras e professores, nós não podemos ensinar sempre do mesmo jeito, porque se tem pessoas que aprendem diferente, eu não posso ensinar sempre do mesmo jeito. Eu tenho que procurar outros caminhos. Todos têm que fazer um aquecimento antes de fazer a sua prática lá, seja de conteúdo que for. Sim, mas existem ali pessoas que têm lógicas corporais diferentes, então eu tenho que estar atento a isso. Como eu vou fazer processos de ensinagem diferentes para processos de aprendizagem que são diferentes, né? O potencial de cada pessoa para a excelência do desempenho é único. Então, assim, o que é um desempenho? Quando eu uso essa palavra que eu usei de propósito, que é uma palavra muito barra pesada, que traz uma carga enorme para a gente da educação física. Desempenho não é ser o melhor de todos, desempenho é ser o melhor para você, por isso que ele é único. É o que você evolui gradativamente nas suas práticas, o que você vai aprendendo no seu processo. As reações às abordagens de ensino variam entre os aprendizes, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Nós temos variadas formas de aprender coisas, portanto, temos que ter variadas formas de ensinar as coisas. Variações das experiências na vida influenciam de forma diferente as pessoas. Lá no início, a gente estava falando sobre aquele corpo e as suas experiências. Nós somos seres de experiências, então nós somos seres relacionais, seres de experiência, seres históricos. Eu não tenho dúvida sobre isso. As experiências, elas são absolutamente da ordem individual, por mais que você faça parte de um mesmo grupo. Pontos de força em algumas áreas podem compensar deficiências em outras áreas. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando para vocês assim, tem lá uma turma de 8º ano que tem uma galera que adora jogar futebol, só querem jogar futebol. E aí o cara só dá futebol, porque a maioria quer jogar futebol. E os outros que não gostam de futebol, como é que você vai fazer com isso? Qual é o nosso papel ali, nesse momento? Eu não posso ter pontos de força, inclusive no futebol. Meu conteúdo naquele bimestre é futebol. Todo mundo vai fazer aula de futebol. Mas por que todo mundo tem que jogar o futebol? Por que eu não posso estar trazendo outras perspectivas no jogo de futebol? Eu posso ter o narrador, eu posso ter os árbitros, eu posso ter a torcida organizada, eu posso ter uma série de coisas. Eles estão conhecendo o jogo. O problema é nós sairmos dessa caixinha hermética de determinadas coisas que ainda acreditamos, né? Os níveis de desenvolvimento dos indivíduos variam, resultando em potenciais diferentes para o aprendizado. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. O que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando dentro de uma linguagem que quem conhecer a língua portuguesa consegue reconhecer, porque todo mundo fala português. Mas a forma como vocês estão compreendendo, eu não faço a menor ideia. A única coisa que eu posso afirmar é que cada um está compreendendo do seu jeito, porque o que está sendo dito aqui está dialogando com a história de vocês, com o que vocês acreditam, com o que vocês deixam de acreditar, com o que vocês já vivenciaram na educação física, para que isso possa reverberar uma forma de aprender o que eu estou dizendo, ou de compreender o que eu estou dizendo, né? Então, não podemos viver uma educação física assim. Vou ser bem radical agora, né? Pode passar, João, por favor. Pensando aí, pode passar, João. Pensando aí na escola do século XX, contexto da educação física escolar, século XX, século XXI. Nós temos aqui o pessoal formado, a nossa herança, né? A nossa herança militarista, barra pesada, né? Não, Cida, mas isso aí não acontece mais. Sim, que bom, né, pessoal? Não acontece desse jeito tão clássico, mas pode ter outras possibilidades acontecendo, e que lembra muito essas outras duas imagens que a gente viu. Ainda hoje, por favor, João, a esportização da educação física escolar não tem absolutamente nada contra o esporte, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu fui atleta de alto rendimento, joguei handebol na universidade, fui da seleção carioca de handebol, enfim, adoro esporte, adoro ver todas as competições, tudo que vocês possam imaginar que passa na televisão, eu gosto de ver o esporte, mas nós não podemos confundir educação física escolar com esporte somente. O esporte é um conteúdo da educação física escolar, ele não é educação física escolar.
Isso é um ponto de referência muito importante. A gente sabe muito bem que é tradicional na educação física. Uma vez um aluno perguntou para mim, professora, ele estava no terceiro semestre do curso, professora, olha só, me chamaram para dar aula numa escola, como é que você acha que eu devo dividir o meu planejamento para esse ano? Eu estava pensando, 2 meses eu dou handebol, 2 meses eu dou basquete, 2 meses eu dou futebol, 2 meses eu dou voleibol. Falei, ué, cadê os outros conteúdos da educação física? Mais um clique, João, por favor. Então, são modelos... Não, volta, querido. São modelos que a gente repete. Não estou dizendo que lá, na hora que a professora está pedindo para eles fazerem um alongamento, imitando o que ela está fazendo, que está errado. O que eu estou dizendo é que ali, naquela faixa etária, existem outras formas de você induzir o alongamento, onde você possa estar verificando, inclusive, qual a experiência corporal que essas crianças têm. E por que todo alongamento tem que começar assim? É disso que eu estou falando, né? E aí pensar mais ainda os demais conteúdos. Sabemos que a BNCC agora abriu um leque muito grande, não vamos entrar no mérito da BNCC, mas temos que considerar que existem outras possibilidades de experiências corporais que a escola tem condições de estar trabalhando. E a gente ainda insiste no Quarteto Fantástico, como é chamado, e muitas vezes em apenas colocando um outro conteúdo, justificando que a falta de material seria esse elemento. A falta de material atrapalha muito, mas também a gente sair da nossa zona de conforto ainda é uma grande dificuldade que nós temos, né? Tanto a zona de conforto do docente, quanto a zona de conforto da escola, certo? Algumas imagens para a gente refletir, pessoal. Mais um clique, por favor, João. Esta atividade contribui, e aí vem uma questão para a gente, em que para a aprendizagem das crianças do handball? Ou se fosse aquecimento de voleibol batendo na parede. Ela expressa algo neste movimento proposto? Se vocês observarem nesse desenho, foi até um aluno que fez para mim, tem um momento que no final da fila aqui, tem umas raízes saindo, grudando no solo, certo? No chão. Por quê? Porque é isso que acontece. Às vezes você está trabalhando lá com 30 crianças ou 25 crianças, faz 2 filas de 14 pessoas, de 13 pessoas, da metade para trás, o bicho já está pegando, todo mundo já está se batendo, ninguém está fazendo nada, não está nem prestando atenção no que você está fazendo mais, não tem sentido. Aquela pessoa que arremessou a bola só vai arremessar de novo no final da aula, até que chegue em todo mundo. Então, é disso que a gente está falando, tá, pessoal? Quando eu penso na educação física escolar, quando eu penso o corpo como um sujeito. Próximo, João, por favor. Aqui nós temos uma cena, e Júlia sabe do que eu estou falando, porque a gente sempre implicou muito com isso, né, Júlia? Quando a gente vê uma aula de natação, obviamente, e eu fico me perguntando, a professora toda vestida, com tênis, com tudo, se uma criança dessa passa mal, como acontece? Lógico que ela vai se jogar na piscina para poder salvar. Mas, independente disso, o que essa imagem, né, nos revela, considerando os processos relacionais em busca de vínculo e em busca de gerar aprendizagem? Eu vou trazer uma outra afirmativa para vocês que eu acredito, que é assim: não há aprendizagem sem vínculo. E como nós somos seres relacionais, o vínculo perpassa pela relação estabelecida entre o docente e o discente. Não há docência sem discência, né? De novo, trazendo Paulo Freire para essa conversa da gente. Então, essa é uma imagem que eu, assim, particularmente me incomoda muito. Obviamente que devem ter os motivos, talvez não seja sempre assim. É uma imagem que eu estou falando da professora em si, nem essa cena dela especificamente, sei nem quem é. Mas é no sentido assim, de a gente pensar sobre isso. E vocês que estão aí, que daqui a pouco vão estar na escola, vão estar dando aula para crianças e adolescentes, percebam isso, como é importante para a gente favorecer os processos de aprendizagem, ter uma relação mais próxima com esse sujeito, corpo, que está ali, crianças de 10 anos de idade, 11 anos de idade. Eles estão tendo aprendizagem, provavelmente eles conseguem se sustentar na pranchinha e bater pena até o outro lado da piscina, trabalhando na lateral da piscina. Sim, no meio do caminho um para, aí fala com o outro, e isso acontece em qualquer aula, mas na hora que o professor está interagindo completamente, é um pouco mais difícil, e ele se sente, e a criança se sente, ou o adolescente, a pessoa, o ser aprendente como nós, aqui, ele se sente fazendo parte do processo. Isso é uma coisa que eu acredito bastante. E eu penso que essa é a ideia de um corpo sujeito.
Seguindo aqui, novamente, aquela coisa das filas, né? O que chama atenção nessa imagem para a gente? Você pode ver que lá atrás já tem gente sentada no banco porque ficou de saco cheio de ficar na fila, certo, pessoal? Cida, você tem muita coisa contra as filas? Tenho problemas com as filas. Bastante, principalmente quando você tem uma fila com mais de 5 alunos. Acho que a gente pode trabalhar assim na perspectiva de estafeta. Se não tiver muito material, a gente diversifica com uma outra possibilidade, mas uma fila com mais de 5 alunos, do sexto para trás, ninguém está prestando mais atenção em nada do que está acontecendo. E tem alguns que estão chutando o olho que está na frente e já começa a confusão. Quem já tem experiência na escola sabe que é um pouco assim. Próximo, João, por favor. Então, vamos lá. Nossos estudantes ainda se percebem assim, né? Numa escola que aprisiona na cadeira. E o que eu fico pensando, pessoal, é que na hora que as pessoas conseguem sair da cadeira da sala de aula e vão para a quadra, e vão para o campo, ou vão para o pátio, porque a escola não tem quadra, nós estamos, de alguma maneira, também amarrando essas pessoas, porque não deixamos os corpos se expressarem. E aí, eles começam a se expressar de uma forma que a gente, às vezes, não compreende muito bem. E a gente tem que evitar, que é através de uma excessiva agressividade, que é através de brincadeiras que podem estar machucando uns aos outros, que é correr aleatoriamente, não conseguir parar, porque eles estavam tão aprisionados que ali é a grande válvula de escape. Então, assim, uma das coisas que eu acho muito legal de pensar, e a licenciatura em Educação Física pode provocar isso, é um diálogo da gente, quando está na escola, com os professores dos outros componentes curriculares, para mostrar a importância de uma sala que tenha movimento, uma sala de aula que tenha movimento, para que essas crianças e essas pessoas não cheguem tão estressadas para uma aula onde ela entende que ali ela está livre, que ali ela pode se movimentar, que ali ela pode fazer uma série de coisas que lá na outra sala ela não consegue, né? Mais um, João, por favor. Podemos modificar esse olhar e materializá-lo em nossa prática pedagógica? Eu penso que sim, eu acho que os professores de vocês, na formação de vocês aí em campus, eles têm essa preocupação, né? Que a gente não repita modelos que nós, quando nos formamos, eu estou formada há, sei lá, mais de 30 anos, nós, quando nos formamos, a gente não tinha muita chance para isso. A gente foi formado a partir de professores que viveram uma ditadura, a partir de professores que nos incutiram processos lineares. Algumas pessoas escaparam, outras não. Então, assim, mas hoje, nós, enquanto agentes formadores, não queremos que esses elementos se modifiquem, aliás, queremos que esses elementos se modifiquem, né? A gente não quer mais um retrato do que nós vivíamos quando éramos alunos de educação física, não só na graduação, mas quando fizemos lá nosso ensino médio, quando fizemos nosso ensino fundamental, onde as aulas eram absolutamente excludentes, né? Então, podemos modificar. Como a gente pode modificar isso, gente? Por processos pedagógicos, né? Metodologias e processos pedagógicos que possam trazer essa modificação. Então, vamos lá. Tem dois caminhos, e que aí a gente tem que tomar a decisão, certo? Ninguém é neutro em nenhum processo, não existe neutralidade, a gente tem lados, eu acredito muito nisso, né? Nós temos lados. E aí eu entendo que tem dois caminhos aí. Processos metodológicos que excluem ou então processos, ou seja, processos que consideram apenas os aptos, né? Então, a minha aula de educação física é para aqueles que já sabem jogar, a minha aula de educação física é para aqueles que já conseguem correr, saltar, ter uma boa coordenação motora, consegue arremessar uma bola, consegue pular corda. Essa é a minha aula de educação física. Quem não consegue, não é culpa minha, porque já tinha que chegar fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, assim, são processos metodológicos que excluem. E aí, quando eu falo sobre isso, eu estou falando, de novo, das pessoas com deficiência, das pessoas obesas, das pessoas que usam óculos, das pessoas que são descoordenadas, das pessoas que não estão dentro daquele padrão de corpos perfeitos. Porque, olha só, pessoal, não existem corpos perfeitos. Se tem uma coisa que não existe, é isso. Não existem corpos perfeitos. Porque quando eu falo em corpos, eu estou falando de sujeito. E não existem sujeitos perfeitos. Não existe perfeição no humano. Existe o humano.
E o humano, ele por si só já é imperfeito, porque ele é constante, ele está se modificando o tempo todo. Então, assim, a ideia desse caminho dos aptos e de exclusão é um caminho que eu, sinceramente, desejo que não ocorra para vocês que serão futuros e futuras professoras de educação física, né? E o processo metodológico de caráter inclusivo. E que caráter inclusivo é esse? Onde todos tenham a oportunidade de viver suas práticas corporais a partir das suas próprias experiências e modificá-las, porque aí nós geramos aprendizagens neles, né? Implicações que podem ser determinantes para essa decisão. A escola e sua organização. Obviamente, existem escolas que te amarram e que você, por preservar o seu emprego, você acaba caindo nessa história. Eu diria que as escolas públicas são mais tranquilas em relação a isso, porque se você é um professor concursado, você consegue provocar modificações que você não corre risco de perder seu emprego. Nas escolas privadas isso é mais difícil, porque se o coordenador disser assim, não, você tem que fazer daquele jeito, e se você não fizer, não interessa a gente você aqui, aí você tem que repensar no processo, né? E fazer gradativamente essa mudança. Agora, uma coisa assim, por experiência própria, quanto mais os alunos estão do nosso lado, mais a escola se disponibiliza a se reorganizar no processo, porque são os alunos que vão dar o tom à escola, né? A formação inicial e continuada, e agora vai para quem está entrando aí no curso, e para quem está no meio, e para quem está saindo, né? Aproveitem a formação que vocês têm, aproveitem seus professores, façam a diferença, não sejam só mais um professor de educação física para estar trabalhando na escola. Aqueles que estão no meio do caminho, se aí perderam algum tempo, tenta rever isso, que ainda dá tempo, e aqueles que estão saindo, não parem só na graduação. Vejam quais são as outras questões que vocês podem estar continuando, podem estar modificando. E o desejo de ser professor e professora de educação física, porque sem esse desejo, vocês serão apenas mais um professor de educação física, indo fazer o trivial, mas não gerando modificações e aprendizagem nesses corpos sujeitos que estão ali na maior expectativa para te receber enquanto docente, né? Próximo, João, por favor. Pode clicar. Novas possibilidades, né? E aí, para pensar um pouco com vocês aqui, Décio, eu não sei a menor ideia do tempo que eu estou, mas aí tudo bem. Depois, se você puder escrever, falar aí. Primeiro, considerar... Você vai fazer 50 minutos ainda, Cida, tá tranquilo. Ah, beleza, obrigada. Então, posso beber água, porque eu estou aqui sequinha. Então, considerar sempre a experiência do aluno, isso é fundamental para a gente, pessoal. Quando a gente vai começar uma aula de educação física, eu estou falando para vocês o que eu falo com meus alunos de estágio, o que eu falo com meus alunos da graduação, quando eu dou os componentes curriculares, educação física no ensino fundamental, didática da educação física no ensino médio, no ensino infantil, que são os componentes curriculares que eu tenho maior a proximidade no curso, e psicomotricidade e pedagogia do movimento, são os componentes que eu trabalho. E aí eu digo para eles assim, gente, quando vocês vão começar uma aula, principalmente quando vocês não conhecem os seus alunos, vocês têm que perguntar para eles o que vocês gostam de fazer com os corpos de vocês em movimento. Essa é uma pergunta-chave no meu primeiro dia de aula. A partir daí, eu posso estar conhecendo o que essas pessoas gostam. A partir daí, eu posso estar construindo minha proposta pedagógica com meus alunos, considerando a faixa etária deles, considerando a diversidade de respostas que vai ter ali, considerando o caminho que foi pontuado para mim, assim, onde eu vou conseguir criar criar mais vínculos do que se eu for por outro caminho. Tá? Então, considerar as experiências do aluno é fundamental. Maior profundidade pedagógica, né? Maior profundidade pedagógica é muito importante na área. E como conhecer o corpo se não vivê-lo? A gente, enquanto professor de educação física e professora de educação física, a ideia de fazer com que o sujeito conheça o próprio corpo é fazer com que ele viva esse corpo. E aí, os conteúdos da educação física são muito importantes de serem vividos na sua totalidade, não somente um ou outro, porque é aquele que você, em princípio, domina, né? Por isso que ser professor é um processo de aprendizagem constante, não é isso? Próximo, João, por favor.
E ainda, pessoal, outras possibilidades, outros olhares. Aqui eu trago uma imagem de um jogo de xadrez gigante feito na quadra. Isso dá para você fazer com papelão grandão e depois pintar. Eu já estou falando assim de possibilidades de produção de material também, junto com o grupo, dependendo da faixa etária do grupo, isso é possível. Utilizar os desenhos ou uma forma de linguagem, que é a linguagem de desenho, após a aula. Experimentem, quer dizer, não sei, devem ter feito isso já muitas vezes, mas você terminar uma aula e perguntar numa roda final da aula, né? Eu não gosto da história de volta à calma, que ninguém estava nervoso para voltar à calma, então, assim, na roda final da aula, você chegar e distribuir giz, se for o caso, ou folhas, se for o caso, e pedir que eles possam expressar ali o que eles mais gostaram de viver na aula. Isso é fazer uma relação direta com a linguagem corporal e a linguagem escrita através do desenho, e a possibilidade interdisciplinar, que eu acho que é o grande caminho para a gente pensar em escola e pensar em processos de aprendizagem também. Próximo, João. Implicam em descobertas, e aí as mais variadas possíveis. A gente vê aqui uma aula passeio, a gente vê aqui situações com a educação infantil, onde essas crianças estão ali também expressando de alguma maneira. Próximo, João, por favor. Descobertas fundamentais, aí nós estamos vendo o jogo, né, a ludicidade, o elemento lúdico como elemento norteador. Poxa, Cília, você está mostrando crianças pequenas para a gente. Não, é possível fazer isso com os adultos. Eles têm que correr até o outro lado da quadra. Nós temos que fazer um aquecimento. Por que eu não tenho jornais que essas pessoas têm que correr até o outro lado sem deixar o jornal cair? Isso implica numa corrida maior. Isso implica uma velocidade maior, isso implica uma explicação da física para a gente estar conversando sobre eles, isso implica num processo lúdico de um jogo, e quando eu jogo, eu aprendo novas possibilidades, eu começo a observar, eu não estou competindo ali com ninguém, a minha competição está sendo com o jornal, eu não posso deixar o jornal cair. Se eu chegar primeiro, chegar depois, não importa, o jornal é que não pode cair. Então, são elementos que a gente tem que pensar quando eu penso em aprendizagens escolares e não escolares, e tendo movimento como pressuposto. Disponibilidade para o novo, sempre, e acho que a gente da educação física tem esse diferencial, tem essa disponibilidade para o novo, pelo menos assim que eu vejo, né? Os estudantes de educação física são estudantes muito diferentes dos outros, eu tenho dito isso sempre. Próximo, João, por favor. E convido vocês para mais algumas reflexões, tá? Que somos corpo e não temos um corpo, né? Que não é possível compreender o desenvolvimento humano a partir de um olhar linear, e aí isso cabe para qualquer licenciatura, mas em especial para a educação física, que saímos de uma perspectiva cartesiana de penso, logo existo, para a possibilidade sinto, expresso, crio, logo existo, e que ser professor ou professora é ser caminho. Próximo, João. E para finalizar, antes da gente entrar aí nas conversas, né, eu queria deixar isso aqui do Jung, que é um autor que eu gosto muito, da psicologia, e que ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, aí vai para os alunos agora e para nós professores, viu, pessoal? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Jung. Próximo.